Boa noite, pessoal. Então, estou eu aqui, Paulo Guilherme Pinguim, instrutor do Centro de Estudos do Mar Onda Azul, uma entidade de pesquisa, mas também uma entidade de formação de mergulhadores nos mais diversos níveis, desde o curso básico para mergulhador de lazer, até a formação de profissionais e o auxílio à pesquisa e mergulho científico. Nós estamos hoje aqui nesse webinário, que você deve estar acompanhando ao vivo pela internet ou gravado nos nossos canais, para falar sobre um tema muito polêmico. Um tema que é, afinal de contas, precisa saber nadar para se mergulhar ou não, né? Eu recentemente vi até uma reportagem no GNT, se eu não me engano, sobre mergulhos no Rio Quente, lá em Goiás, né? Em que eles têm uma estrutura formada há mais de 10 anos de uma base de mergulho, em que no vídeo foi dito que não precisa nem saber mergulhar para se... não precisa nem saber nadar para fazer a experiência de mergulho e para fazer os cursos. Esse tema é extremamente polêmico, isso daí vem de muito tempo, de uma época em que o mergulho não era exatamente regulamentado, né? Por exemplo, vamos falar de surf. Existem os campeonatos de surf, mas para você surfar em si, não existe uma qualificação. Você poderia simplesmente entrar numa loja, comprar uma prancha de surf e ir para a praia, se expor a riscos, acidentes, etc. e tal. No mergulho a gente vive uma situação meio sombria no mercado mundial. Você tem a regulamentação de cursos, porém você não tem a regulamentação da atividade em si. Um exemplo, se eu quero viajar e mergulhar usando a estrutura de uma base de uma operadora fora do Brasil, ou até mesmo aqui no Brasil, eu posso ir nessa operadora, alugar todo o equipamento e sair para mergulhar. Porém, para alugar e para me levar para mergulhar, eles vão solicitar a minha habilitação de mergulho, vão solicitar se eu sou mergulhador ou não, uma comprovação através de uma carteira de um certificado internacional. Já, por exemplo, se um primo meu, que nunca viu o mar, for numa loja de mergulho, não numa operadora, e sim numa loja que vende equipamento de mergulho, comprar todo o material, ele pode. Não vai ser exigida a certificação dele para comprar o material. E se ele pega esse material e leva para a praia e começa a mergulhar sem saber nada, existe alguma fiscalização nesse sentido? Infelizmente não, somente em operadoras oficiais, né? E daí então nós entramos no mercado do curso de mergulho. Primeira coisa, existem algumas confusões de termos para cursos de mergulho, então vamos estabelecer isso. Infelizmente se usa o inglês para a maioria das certificações que são consideradas internacionais, né? Então, curso de formação de mergulhadores, entenda-se nível básico, é o que se chama de Open Water Diver. Existe a chamada experiência de mergulho, ou uma experimentação de mergulho, seria, por exemplo, comparando com voar de asa delta. Você pode fazer um curso de asa delta, ou você pode simplesmente fazer um voo duplo, em que o instrutor vai te passar as informações básicas, tipo anda aqui, corre assim, quando eu falar vai, vai, quando eu falar para, e você tem num dia uma experiência de alguns minutos, talvez uma hora, de voo, sem isso gerar uma qualificação de mergulho, uma qualificação de asa delta, né? No mergulho, essa experiência, alguns chamam de batismo, alguns chamam de discovery dive, né, puxando do inglês, outros chamam de mergulho de experiência, então a gente tem alguma diferenciação, tá? E claro que existem vários outros níveis acima desses daí, mas vamos nos ater para falar sobre a questão de saber nadar ou não, para esses dois primeiros níveis de mergulho, que é o batismo ou Discovery Dive e o curso básico de mergulho autônomo Open Water Diver. Aproveitar aqui para explicar uma coisa, muitas vezes perguntam, mergulho básico significa mergulho scuba? Scuba é o nome do equipamento, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, aparelho de respiração subaquática autossuficiente. Autossuficiente no sentido de ele carrega o seu próprio ar. O oposto de autossuficiente seria o mergulho dependente, em que ele dependeria de uma mangueira ligada até a superfície para fornecer o seu ar. Então sim, o nosso mergulho é o chamado scuba, mergulho nível básico, pelo que a gente vai estar falando hoje aqui, ou ainda o Discovery Dive, o batismo de mergulho.
Mas e aí? Será que precisa saber nadar? Né? Isso é uma confusão que muita gente faz. Se vocês fizerem uma rápida pesquisa pela internet, vão ver que vai ter curso de mergulho anunciando que não precisa saber nadar para vir fazer os nossos cursos, e vai ver outros cursos em que nos pré-requisitos vai estar lá: é necessário saber nadar, ou ainda é necessário passar por uma avaliação de aquacidade. O que a gente pode considerar aquacidade? Como a sua habilidade na água, o seu desempenho na água. Né? Esse aqui é o grande ponto. Então vamos começar pelo mais simples, que seria o batismo. Uma única experiência de mergulho, o equivalente ao nosso voo duplo de asa delta. Okay? Para fazer essa experiência, você vai precisar procurar uma operadora de mergulho, normalmente numa cidade de praia, uma loja de mergulho, ou ainda um dive center, né, como se fala, ou um profissional autônomo que trabalha na área, e dizer para ele que você quer vivenciar uma experiência de mergulho. Normalmente, para essa experiência, pode até não ser necessário saber nadar, ele pode não lhe cobrar saber nadar. Por quê? Porque não será emitido um certificado, você não vai estar sendo habilitado a fazer a atividade. Você simplesmente vai desfrutar de um mergulho, como o voo duplo de asa delta. Você fez um voo duplo de asa delta, você não está habilitado a voar por conta própria, você não está habilitado a trabalhar com asa delta, nada disso, foi simplesmente uma experiência. Por isso que normalmente no batismo, até tem pessoas que dizem que não é necessário saber nadar. Já num curso de mergulho, numa qualificação internacional, em que será emitido um certificado com validade mundial por uma entidade reconhecida internacionalmente. Aliás, isso é um ótimo tema para um próximo webinário. As entidades oficiais, né? Quais as diferenças entre as certificadoras. Mas isso é outro assunto, vamos voltar. Então, no curso básico de mergulho, curso Open Water ou curso Scuba Diver, você vai receber um certificado dizendo que você é um mergulhador formado, treinado e habilitado a exercer aquela atividade. Então, a entidade que emite o certificado, a escola que lhe deu aula e o seu instrutor, eles estão assumindo responsabilidades sobre o seu treinamento. Tá? Isso é importante da gente entender. Uma vez que eles estão assumindo responsabilidade sobre a emissão do seu certificado, sim, eles vão lhe cobrar saber nadar, sim. Tá? Então quer dizer que não tem polêmica, Pinguim, afinal de contas, para o inicial não precisa, para o outro precisa. Na prática, desculpa, saindo no finalzinho de uma gripe. Na prática, para as duas atividades, vocês vão sim precisar ter acesso, vocês vão precisar sim terem habilidades aquáticas, tá? É porque aí o que significa saber nadar? Saber nadar não necessariamente quer dizer ter entrado numa escola de natação, ter aprendido estilo crawl, com todos os seus detalhes, aqui entra, a mão vira, não sei o que, virada na piscina, batida de perna, aprender a nadar peito, com aquela batida de perna mais tipo um sapo, borboleta, esse eu nunca soube nadar, borboleta, nadar de costas, etc e tal. Então existem estilos de natação, existem técnicas de natação e existe uma, vamos dizer assim, uma regulamentação da natação como um esporte, inclusive de competição. Isso não é necessário que você seja um desportista da natação. Você não precisa ser um perfeito nadador de crawl ou de peito ou de costas, não. Ninguém vai mergulhar nadando de costas que você não vai ver, né? Mas crawl, costa, crawl, peito, seja lá qual for, você não precisa saber nadar estes estilos. Mas você tem sim que ter habilidades aquáticas na piscina, no mar, no rio, no lago, seja aonde for que você vai mergulhar. Eu diria que no mínimo, para você ter uma ideia, se você não consegue atravessar uma piscina de 20 metros de uma borda a outra, nadando, que seja no seu estilo cachorrinho, se você não consegue nadar, atravessar essa piscina sem colocar os pés no chão, ou outro exemplo, se alguém pega e te joga dentro d'água, quando você bate na água, você se desespera e leva algum, precisa se agarrar na borda para acalmar e depois se soltar da borda e fazer alguma coisa, nadar um pouquinho,
nesse caso você não estaria apto para um curso de mergulho. Ou seja, você tem que sim ter conforto na água e saber nadar no seu estilo, que seja ele, com falha de uma posição de mão ou alguma coisa, mas você tem sim que saber nadar, atravessar trechos de água sem tocar o pé no chão e o mais importante de tudo, ter calma ao entrar na água, ao sair da água, porque muitas vezes o nosso mergulho ele começa em situações tranquilas, sob controle, porque se não estivessem tranquilas, o barco voltaria, o profissional voltaria, o mergulho não aconteceria, né? Mas da mesma forma como às vezes uma chuvarada cai de repente, um barranco despenca, quem está no rio vem uma tromba d'água e eleva o nível do rio, às vezes a condição de mar vira de uma forma muito brusca, um vento, as ondas, alguma coisa. Numa situação dessa, pode ser que você encontre algum desconforto na superfície. Então preste atenção que isso não é uma regra. A regra é os mergulhos serem totalmente tranquilos, a ponto de você não precisar fazer grande uso da sua natação. Os equipamentos vão te ajudar em tudo, vão fazer a maior parte do serviço para você, tanto de respiração como de deslocamento. Vão ser as nadadeiras, você não vai usar os braços para nadar, pelo contrário, para o mergulho os braços são basicamente proibidos. O ideal era que você conseguisse cruzar as mãos aqui na frente do corpo e ficar com elas sem usar, só para mexer na máscara, olhar os equipamentos, mas nada de usar as mãos para propulsão. Mas uma vez que a gente chegue na superfície, a condição de mar virou, vamos imaginar uma situação esdrúxula demais. O vento apertou muito, o cabo ou a corrente da âncora que prendia o seu barco, ou o barco que você estava usando como apoio de mergulho arrebentou, ele está afastado, ele vai levar alguns minutos para chegar de volta onde você está para ele recolher. Nessas horas, na superfície, boiando, final do mergulho, talvez você cansado, talvez com o ar do seu cilindro, não é oxigênio, é ar comprimido que a gente usa nos primeiros mergulhos, tá? O oxigênio, na verdade, não se usaria quase que em situação nenhuma, mas é que o leigo confunde dizendo que nós respiramos oxigênio. Não, o mergulhador, até a metade da sua carreira de mergulho, ele vai usar ar comprimido. Imagina que o ar no cilindro está no fim. Você chegou no final do mergulho, só que como o mar revirou alguma coisa, houve alguma situação fora do comum, você vai precisar esperar alguns minutos para o barco se aproximar. Ou você vai ter que se aproximar do barco nadando pela superfície. Então é por isso que para um curso de mergulho, para um curso em que você vai receber um certificado internacional de mergulho, sim, é preciso você saber nadar. Aproveitar para me oferecer para quem estiver nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram, tá? Basta procurarem Divers for Sharks é a outra entidade que eu trabalho. Basta procurarem o Centro de Estudos do Mar Onda Azul, ou simplesmente Onda Azul, o nosso canal, e mandar mensagens online, que a gente vai estar monitorando aqui pelo computador e eu consigo responder a vocês se a mensagem chegar ainda a tempo. Tá? Então, se você concorda com o que eu falei até agora, se você discorda, você acha que é bobagem, ou você tem alguma situação particular que você queira saber, pode perguntar que entrando online aqui eu consigo responder para você. Tá? Então, digamos assim, a polêmica do precisa saber nadar ou não saber nadar? Sim, precisa saber nadar. A questão é, o que é esse saber nadar? Não precisa ser um nadador olímpico, não precisa ser, como eu falei, estilo perfeito ou um determinado estilo. Basta dizer que a maioria dos mergulhadores iniciantes batem as pernas no estilo crawl, enquanto a maioria dos mergulhadores mais avançados batem a perna no que a gente chama de batida de sapo ou de meio ciclo, que ela é semelhante à batida da perna de peito. Tá? Ela só não abre tanto como a batida de peito, mas ela é semelhante. Então, ou seja, no decorrer da sua carreira como mergulhador, você vai sim mudar o seu estilo de nadar equipado embaixo d'água. Tá? É diferente. Como eu falei, a principal diferença é que no mergulho nós não vamos usar as mãos. Elas vão estar cruzadas aqui ou vão estar segurando a nossa câmera de mergulho subaquática ou simplesmente vão estar cruzadas. Né? As mãos não são usadas como propulsão
para o mergulhador scuba, correto? Então, uma vez que a gente venceu essa questão de entender que sim, precisa nadar, a questão onde alguns falam que não precisa e outros dizem que precisa, é a escala cinzenta de o que significa a habilidade mínima dentro da água até uma habilidade perfeita para se saber nadar. Tá? As habilidades mínimas você tem que ter. Você saber flutuar, não depender de colocar o pé no chão, não ficar nervoso, desesperado, querendo se apoiar em alguma coisa. Minha avó dizia que no mar não tem cabelo. Acho que não adianta de nada, né? Talvez não tenha cabelo, porque a maioria dos instrutores da minha idade já estão carecas, né? Mas dizia-se que no mar não tem cabelo, que seria o ponto de apoio, né? A gente poderia pensar o seguinte: no mar não tem borda e você não vai mergulhar agarrado no barco. Tá? Isso é até perigoso, porque o barco balança com uma onda ou outra. Então, quando a gente mergulha, a gente entra na água, a gente naturalmente se afasta do barco e fica só boiando, ou seja, a nossa estrutura de apoio na superfície vai ser o nosso próprio equipamento e a nossa técnica de flutuação. Uma curiosidade, é até perigoso você se segurar no barco por muito tempo e ficar pendurado ali. Porque se o mar está calminho, se tá piscininha, amor, tudo bem. Mas só que nem sempre é isso, né? Às vezes o mar balança, às vezes o mar vira, às vezes o vento, às vezes o barco está oscilando um pouco. Então, cada vez que o barco desce, vamos imaginar, vamos começar o ciclo agora. O barco desceu, tudo bem, o barco subiu. No que ele sobe, ele te puxa para debaixo dele. E no que ele desce, a tendência é o barco descer em cima de você. Então, a posição mais confortável para quem acabou de entrar na água ou para quem está numa fila boiando, esperando a sua vez de chegar na escada e subir no barco, é não se agarrar. E, na verdade, a gente não precisa de apoiar. A gente tem um equipamento chamado de colete equilibrador, que o nome dele é equilibrador justamente por causa disso. Ele tem dois botões, um botão infla e um botão desinfla. O botão que infla, o colete equilibrador, ele literalmente pode assumir a posição de um salva-vidas, de um flutuador na superfície da água. Então você flutua o seu equipamento e fica ali boiando tranquilamente. Aí alguém mais pessimista vai estar pensando: ah, mas e se o meu colete tiver com problema ou o meu ar tiver acabado? Você vai ser treinado para terminar o mergulho com 25% do seu ar sobrando. Então você sempre vai ter ar para isso. Mas tudo bem, vamos extrapolar a situação de que não existe ar numa situação que já está fora do seu treinamento. Todo mundo na água flutua. Com roupa de mergulho e equipamento de mergulho, todo mundo flutua. Então a gente precisa usar peças, plaquinhas quadradas de chumbo, normalmente presas num cinto. Estou na superfície com dificuldade de flutuar, não consigo segurar, inflar o meu colete, eu solto as minhas peças de chumbo, elas vão descer. E se antes eu precisava do chumbo para descer, agora eu tirei o chumbo, isso significa que eu não consigo afundar. Então, pelo menos o meu rosto, a minha cabeça vai estar fora d'água, certo? Isso tudo auxiliando a nossa flutuação, auxiliando o nosso trabalho de mergulho. Então, digamos assim, de uma forma leviana, eu até poderia dizer que para se formar um mergulhador nível básico, não precisa saber nadar. Já aconteceu de pessoas que não sabiam nadar conseguirem fazer o curso básico e serem bons mergulhadores. Mas quando acontece isso, uma falha no equipamento, ou uma situação de mar mais adversa, balançando, batendo, tá? Você vai, no final das contas, você vai depender da sua habilidade de nadar, da sua habilidade de flutuar, da sua aquacidade. A gente chama essa habilidade de se manter perfeitamente na água de aquacidade. Existem testes de aquacidade. Na certificadora de mergulho antiga que eu trabalhei, a PDIC, que não existe mais, a Professional Diver Instructors Corporation, ela ainda existe em pequena escala internacionalmente, no Brasil ela não existe mais, mas ela tinha um teste que chamava de teste de habilidades na água. Então, esse teste de habilidades na água, a gente tinha que ficar flutuando por 15 minutos, nadar na superfície tanta distância em tantos minutos, nadar por debaixo da água em apneia, em mergulho livre, né, prendendo o fôlego, digamos assim, leigamente,
por uma certa distância, então nós tínhamos um nível mínimo de habilidade a ser desenvolvido para poder nos tornarmos mergulhadores formados. Okay? Então eu diria que esse é o principal ponto, e para quem tem alguma dúvida sobre isso, vocês podem procurar a regulamentação do mergulho. Tá? Vamos dizer assim, se o mergulho, ao invés de uma atividade turística, se ele fosse um protocolo profissional de trabalho ou de indústria, melhor ainda, um protocolo de indústria, a indústria provavelmente teria que seguir as normas ISO. Né? Aqui no Brasil, as normas da ABNT e etc. e tal. Como o mergulho é uma atividade de lazer, é uma atividade esportiva, digamos assim, imagina, por exemplo, que a ABNT quisesse regulamentar a atividade do surf, regulamentar o tamanho da prancha, o tamanho da quilha, a forma de fixação da quilha, o tipo de roupa que o surfista tinha que usar. No mar, para ondas até X metros, ele poderia não usar um colete salva-vidas, em ondas de mais de tantos metros teria que usar um colete salva-vidas. A ABNT iria criar essas normas e na prática elas não seriam seguidas. Por quê? Porque quem surfa está na praia por conta própria, digamos assim, né? Ele não está ali seguindo os protocolos de uma indústria. É claro que existe a técnica, etc. e tal. No mergulho seria mais ou menos a mesma coisa. O mergulho é uma atividade desportiva. E se ele fosse atrelado, desculpa, a normas ISO ou a normas ABNT, etc. e tal, gente, iria criar uma burocracia tão grande que seria economicamente inviável se manter um barco de mergulho para operação, se manter uma estrutura para aluguel de equipamento para mergulhadores. Então o mergulho, ele trabalha com o que se chama de autorregulamentação. Tá? A autorregulamentação, para quem é do ramo de mídia mais ou menos, é fácil entender. É como a propaganda, por exemplo. A propaganda, ela tem uma autorregulamentação, em que os profissionais de propaganda, etc. e tal, através de entidades próprias e internas, eles criam as suas próprias regras e passam as regras para os demais. No mergulho, basicamente é a mesma coisa. Então, se a gente quiser, Pinguim, mas na lei é preciso saber mergulhar ou não? A lei, entre aspas, do mergulho, que seria essa autorregulamentação, essa lei existe. A lei é a entidade que a gente chama de WRSTC, World Recreational Scuba Training Council, Conselho Recreacional de Regulamentação de Mergulho Scuba. Como eu já falei, Scuba, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Então existe o Conselho Mundial de Autorregulamentação do Mergulho. Vamos imaginar, vamos voltar lá para a época, logo depois que o Cousteau começou a conseguir fabricar os primeiros equipamentos de mergulho. Nós devemos a ele e ao Émile Gannin terem construídos o que na época chamava-se de aqualungs. Água, lungs, pulmões, nossos pulmões aquáticos. Na verdade, não tinha nada a ver de pulmão aquático. Era como se conseguia um cilindro de alta pressão transformar aquele gás numa pressão que a gente conseguisse respirar. Isso foram os primeiros aqualungs, os primeiros cilindros e os primeiros reguladores de mergulho. Então vamos imaginar que voltamos no tempo, estamos mais ou menos na época que o Cousteau começou a criar esses equipamentos. Opa, só um segundo. Vamos imaginar que o Cousteau começou a regulamentar esses equipamentos, a fabricar esses equipamentos, ou seja, tornou o mergulho uma atitude popular. Naquela época, sim, era um equipamento novo. Vamos imaginar, o mergulho estaria passando o que os patinetes estão passando hoje em dia. Surgiu um equipamento que não tem regulamentação, então ninguém sabe se precisa nadar, se não precisa, etc. e tal. Quem vai regulamentar isso? Né? Nos patinetes a gente está dando a confusão que deu. No mundo, em alguns lugares pode, na regra que vale para Roma não é a mesma regra que vale para a Europa, não é a mesma regra que vale para Nova York, não é a mesma regra que vale aqui para o Brasil, até porque aqui nós ainda não temos regulamentação de patinete. Né? Mas voltando à questão de saber nadar do mergulho, então. Inicialmente não havia nada, apenas os equipamentos que ficaram baratos, então as pessoas puderam comprar e mergulhar por conta própria.
De uma forma muito simplista, vamos dizer isso, né? E quem é que estudava mergulho com esses equipamentos novos? As marinhas. A marinha francesa primeiro, lembrado de Jacques Cousteau, né? Jacques Cousteau francês, a marinha americana, a marinha do Brasil. Então, as forças militares da água, as marinhas do mundo, foram as primeiras a pegar aquele equipamento e criar protocolos de ensino. Ok? Perfeito, maravilha, regulamentou, está fechado para o mundo. Não. Ué, como assim não? Não, porque os protocolos de ensino da Marinha, vamos pegar o exemplo do Brasil, da Marinha do Brasil para mergulhadores, são protocolos totalmente fora do padrão de lazer, digamos assim. Basta dizer que o mergulhador tinha que colocar 2 cilindros nas costas, todo equipado no sol, no asfalto e pagar flexão com aquilo dali. Depois tinha que levantar e conseguir correr não sei quantos quilômetros. Tinha que todos os mergulhadores, todos equipados, pegarem o barco inflável, normalmente, pegarem o barco, botarem o barco inflável nas costas, sair carregando o barco inflável para colocar na água. Então, ou seja, heróis de uma forma simplista, né? Mas a Marinha estava formando soldados, guerreiros, heróis. Então o padrão de exigência de treinamento desses caras era muito grande. Então a natação desses caras era fenomenal. O cara botava a faca na boca e nadava não sei quantos metros precisava, chegava lá, brigava com quem tinha que brigar, tomava de assalto o barco e voltava nadando. Uma natação, digamos assim, muito mais que a natação olímpica até. Né? Então esses foram os primeiros cursos de mergulhos que houveram. Não eram nada de lazer. Mas eles eram os únicos que aprendiam a mergulhar. Aí vamos imaginar que os mergulhadores, na época se chamava mergulhador de combate. Tá? Os mergulhadores de combate, que eram treinados, começaram a dar aulas para os civis. Né? Ah, eu quero aprender, você me ensina? Ensino, vai aí, paga 10. Carrega, vai lá, pega o bote e traz nas costas. Então eles ainda tinham, mesmo que os mergulhadores de combate ensinassem para os leigos, ainda era um ranço militarista muito grande. As regras, os protocolos, os padrões, vamos começar a chamar de padrão, né? Os standards ainda eram muito rígidos. Aí vamos dar um salto. A gente falou então do Cousteau, desenvolver equipamento, mergulhador de combate, essa transição dos mergulhadores de combate começando a dar aula para quem queria mergulhar por lazer. Vamos dar um salto, pular para cá, para a nossa época agora. Né? Então imagina que agora tem uma porção de gente que sabe mergulhar. E aí? E as regras? Né? Aí, como eu falei que o mergulho ele é autorregulamentado, grandes profissionais de mergulho começaram a se juntar, a formarem clubes. Isso é fácil de entender, né? Clubes de excursão, clubes de vela, clubes de xadrez, clubes de ciclismo, clubes de mergulho. Começaram a se juntar. Alguns desses clubes, uns mais técnicos, se preocupavam em cuidar da formação dos seus membros, outros mais só de lazer mesmo. Esses clubes mais técnicos começaram, não, vamos desenvolver padrões para os nossos membros aprenderem a mergulhar. Beleza, só que um clube daqui, de repente, não falava a mesma linguagem que um clube de cá. Né? Então, clubes diferentes, por sorte, no mergulho, esses clubes começaram a se unir há algumas décadas atrás e formaram as entidades certificadoras. As entidades certificadoras a gente pode chamar como entidades que assumem a responsabilidade de padronizar, de criar os formatos dos cursos, de criar os materiais didáticos e de criar os diplomas, digamos assim, com a sua marca. Tá? Um exemplo de entidades certificadoras seria se a gente pulasse para o estudo de línguas, por exemplo. Entidades certificadoras de inglês. Cultura Inglesa, Brazas, IBEL, IASG e por aí vai. Ok? Porém, mesmo que cada uma delas tenha a sua técnica, elas seguem padrões mínimos necessários, né? Que a gente poderia então imaginar que existe uma entidade acima delas que dita essas regras. Mais fácil para a gente entender, vamos pensar que a gente está falando sobre formação de profissional de educação física, ou seja, faculdade de educação física. A faculdade de educação física, vou chutar, da UERJ, é uma
A Faculdade de Educação Física de São Carlos, em São Paulo, é outra. Da Universidade Federal de Manaus é outra. Cada uma delas vai ter o seu formato muito específico, mas todas elas têm que seguir uma regra única, que é, vamos simplificar dizendo, do MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. No mergulho, essas entidades, diplomas, né, as marcas dos diplomas de mergulho, que são diferentes, cada uma tem as suas características. Porém, em algum momento da história, elas próprias se juntaram e criaram o seu MEC. O MEC do mergulho é o WRSTC, World Recreational Scuba Training Council. Quem quiser procura na internet, WRSTC, e vocês vão encontrar lá os diversos padrões desenvolvidos pela entidade suprema de mergulho, em que dita as regras que todas as entidades que emitem certificados têm que seguir. Então, se a gente for lá buscar no RSTC, depois eu posso postar para vocês os links, a gente vai encontrar os padrões do curso básico de mergulho, né? Esses padrões eles são constantemente revisados, né? Porque imagine que dar curso de mergulho com a devida proporção, dar curso de informática, equipamentos novos surgem, novas teorias, novas técnicas, novas práticas, então o curso ele é meio que dinâmico, ao longo dos anos ele vai evoluindo, ele vai incorporando novas técnicas. Os computadores de mergulho, que eu mergulhei por anos, sem nunca ter visto um computador de mergulho, é um reloginho, hoje em dia ele é padrão, sem ele você não mergulha. Então as coisas vão mudando. Então, os padrões do RSTC, WRSTC, ele diz os padrões mínimos de cada curso. Então nós temos o padrão mínimo do curso Open Water aqui. Eu vou dar uma olhada lida para vocês rapidinho, né, no que ele fala, no escopo do curso, definições, aí, pré-requisitos para certificação. Aí está aqui, condicionamento físico e avaliação de aquacidade. Então, para o curso básico de mergulho, você tem que ter um condicionamento físico mínimo, porque assim como uma pessoa que, vamos imaginar, nunca nadou na vida, totalmente sedentário, com colesterol lá nas alturas, com baixíssima capacidade cardiovascular, com histórico de infarto de família, essa pessoa vai para o mar e tenta nadar quilômetros, essa pessoa corre o risco de um infarto, né? Isso vale para qualquer atividade física, para o mergulho também. Então, para mergulhar, vão lhe pedir um atestado médico, em que, guardadas as devidas proporções, o médico vai dizer: fulano de tal está apto para atividades físicas desportivas e, de preferência, ele vai dizer atividades aquáticas, tá? Porque tem que saber se o seu tímpano está direitinho. Então, existe uma avaliação de condicionamento físico, que isso é o médico que vai te dizer, e a avaliação de habilidades aquáticas é o seu instrutor de mergulho que deve fazer. Ele deve conversar com você e dizer: eu vou ler aqui os requisitos, tá? A avaliação de habilidades aquáticas deve incluir uma natação contínua de 180 metros na superfície, ou seja, 180 metros de natação contínua significa o quê? Sem precisar parar para respirar, sem precisar parar para botar o pé no chão, né? Então, 180 metros de natação, 10 minutos de flutuação, ficar boiando na água por no mínimo 10 minutos sem precisar colocar o pé no chão, óbvio, senão não é boiando, né? Então existem essas avaliações. Essas avaliações elas devem ser feitas pelo seu instrutor, tá? Por que pelo seu instrutor? Porque o médico, tudo bem, você precisa de um exame médico, isso todo mundo entende. Para ir fazer natação no clube, você entende. Para ir fazer musculação na academia, você sabe que precisa de um atestado médico. Então, para fazer mergulho, você sim precisa de um atestado médico. Mas será que alguém emite um atestado de habilidades aquáticas? Eu vou ter que ir numa escola de natação para nadar, para o cara me ver nadando, para ele anotar, assinar isso? Para mim, é uma perda de tempo e de dinheiro desnecessária, né? Já que eu vou, imagina que eu sou aluno,
já que eu vou ter que ter aulas na piscina com o meu instrutor de mergulho, ele pode me avaliar na piscina. O que não é justo é que ele diga para mim, olha, paga o curso, tira o atestado e vem aqui. E não me avisar que precisa saber nadar. Ah, mas olha, saber nadar como? Se deslocar de modo contínuo por 180 metros na superfície, nadar, não precisa ser crawl, pode ser costa, pode ser borboleta, nadar, né? Você tem natação com máscara, 10 minutos de superfície, então existe uma habilidade mínima, que essa habilidade mínima ela deve ser cobrada de você durante o seu curso básico. É claro que, por exemplo, se o seu professor de natação, você nada há 6 meses com o cara, tá 6 meses lá no seu clube nadando 2, 3 vezes por semana, se esse professor de natação, ele é o seu professor de mergulho também, ele não vai te cobrar uma prova de natação, porque ele já sabe o que você fez na semana passada, né? Mas o que o seu instrutor de mergulho não pode é passar por cima dessa avaliação. E infelizmente muitos instrutores de mergulho do curso básico passam por cima. Aí o que acontece? Você faz o seu curso de mergulho, se dá super bem na aula, adora, fica apaixonado, curte, viaja, vai mergulhar em Angra dos Reis, vai mergulhar em Paraty. Aliás, sabia que em Paraty pode se ver tubarão? É outro tema que a gente vai estar discutindo na nossa entidade parceira Divers for Sharks, tá? Então, o seu instrutor de mergulho, ele sim vai te cobrar habilidades aquáticas. Se ele não, o que eu estava falando, se ele não te cobrar, imagina que você tem falha, tá, de habilidade aquática, mas para o curso de mergulho você conseguiu fazer tudo, ótimo. Aí você passa uma daquelas situações que eu disse, você está lá embaixo mergulhando, tirando foto, feliz da vida, lá embaixo está tudo bem, o seu barco começa a ter um problema. O barco pode pegar fogo. Claro que não é normal, é falta de manutenção, mas acontece. Vamos imaginar que acontece algum problema com o seu barco, ele precisa se afastar, chama um barco de resgate, e o barco de resgate está vindo para esperar os mergulhadores. Situações esdrúxulas, eu nunca passei por isso na vida, mas é possível, eu já soube de situações dessa. Você chega na superfície e tem que esperar. Você tem que ficar ali 40 minutos boiando esperando. E aí você não tem essa habilidade, porque o seu instrutor não cobrou, não treinou isso. Se ele não te cobrou, você não treinou, não desenvolveu. Ou seja, numa situação prática, mesmo depois de 2, 3 anos já formado, se você não tem a habilidade, você pode passar por um aperto, ok? Então, meus queridos, acho que a gente pode estar encerrando por aqui, tá? O meu conselho é esse, sim, é preciso saber nadar para se mergulhar, tá? Lembrando que saber nadar não é aquele estilo perfeitinho de crawl, o dedo entra com a mão, o dedo mínimo virado para fora, entra aqui, mão dos dedos junta, tá? Você tem que saber nadar. Mais de 180 metros, saber flutuar por 10 minutos, você tem que estar confortável na água e saber se virar na água, digamos assim, de uma forma meio simplista demais, né? Mas quem quiser os detalhes por escrito, pode entrar nas nossas mídias sociais, vai lá e pede, Pinguim, não acreditei no que você falou, quero o documento por escrito da entidade que diz que tem que saber nadar. Manda lá, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja na nossa homepage do Facebook. Entra lá, manda, eu vou mandar o documento para vocês e vocês vão dar uma lida, ok? Perfeito? Então, meus queridos, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês a questão dita com polêmica, né, de precisa saber nadar ou não precisa saber nadar. Na verdade, o conceito é, você precisa ter habilidades dentro d'água, não necessariamente uma natação formal, uma natação técnica, né, mas você sim tem que saber se deslocar dentro d'água e ter conforto, ok? Gostaria de agradecer a todos, estamos iniciando esses nossos webinários, a intenção é que eles sejam quinzenais, sempre com um tema interessante, nós já estamos pensando sobre o próximo tema. Eu, de repente, tenho uma sugestão, vocês podem sugerir o tema do próximo webinário, e eu também vou dar a minha sugestão, tá? Mergulho é lazer, é viajar. Vamos pegar uma situação simples, estou viajando no final de semana, ou um feriadão, melhor ainda feriadão, né? Estou indo para Angra dos Reis, ou melhor, estou indo para Paraty, num feriadão. Aí eu chego lá e descubro que esse feriadão é o Festival da Cachaça de Paraty. Aí a gente tem outro tema polêmico.
Muita gente fala, não se pode misturar mergulho com bebida. É claro que você mergulhar e estar bebendo embaixo d'água, isso não existe, né? Mas imagina, por exemplo, que eu estou lá na véspera do meu mergulho, eu pego garrafa de uísque, bebo ela inteira, pego cerveja, pego coquetel, vou lá, me encho de bebida, dia seguinte acordo de porre, de ressaca, passando mal e vou mergulhar. É claro que numa situação dessa tudo vai dar errado, né? No mínimo vomitar no barco, eu vou vomitar. Mas e se eu simplesmente, ao invés de encher a cara de uísque, ao invés de tomar lá as caipirinhas desse tamanho, eu tomo 2 long necks de noite? Será que sim? Será que não? Uns dizem que sim, uns dizem que não. Esse é um tema polêmico, de repente, se vocês quiserem, a gente pode discutir daqui a uns 15 dias esse tema, ok? Então, muito obrigado a todos. Gostaria de convidá-los a visitarem a nossa página www.ondaazul.com.br, visitarem nossas mídias sociais, verem o nosso calendário de viagens, calendário de cursos, verem as fotos, mandem fotos de vocês, mandem sugestões, depoimentos e vamos programar o nosso próximo webinário, ok? E aí eu vou querer contar com a participação, parece até que eu bebi, né? De vocês online, tá? Vocês mandando perguntas, debatendo, discutindo, já que esse tema de beber ou não também é muito polêmico, né? Muitos dizem, não, se eu viajo para mergulhar, é para mergulhar. Outros dizem, não, eu estou viajando para curtir o meu final de semana. A atividade de mergulho é uma parte da curtição do meu final de semana, né? Tem que se levar em consideração os 2 pontos, tá? Ok? Então, muito obrigado a vocês. Estamos aí até a próxima, ok? Tá? Para quem não mergulha, nem sabe nada, isso aqui não é um sinal feio, isso daqui é um sinal de ok. Todo mergulhador utiliza esse sinal de 2 formas. O primeiro que faz o sinal é a pergunta: está tudo bem com você? O outro vai dizer, sim, está tudo bem comigo. Lembrando que embaixo d'água, com a válvula enorme na boca, não dá para falar. Até dá, mas ninguém vai entender direito. Então a gente se comunica por sinais, né? Pergunta ok, sinal de resposta ok. E isso daqui acaba, assim como nós temos outros sinais que viram símbolos de algumas atividades, o nosso ok do mergulho é um sinal de comunicação de mergulhadores. Então, normalmente, quando a gente vê um mergulhador e quer, opa, oi, tudo bem, legal, beleza, vou só dar um sinal, ok, você está perto. Se eu estou longeão no barco, ele pode ser que não veja a minha mão, então eu faço a letra O do ok, grandão fechando com a minha cabeça, ou como costumam sacanear os mergulhadores, o ok de maior distância ainda, que dizem que é o passinho de balé. Então, ok a uma longa distância, ok a uma média distância, ok próximos, beleza? Então, mergulhadores, isso aqui é subir, por isso que a gente não usa o legal. Subir, descer, são sinais de deslocamento de mergulho. O tudo bem, legal, para nós é o ok. Falou? Meu nome é Pinguim, mais conhecido como Paulo Guilherme, sou instrutor do Centro de Estudos do Mar Onda Azul. À sua disposição para as próximas comunicações, para o próximo webinário, beleza? Abraço!